Seja bem-vindo ao EBDrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e o tempo deixou de ter valor como vida e passou a ter valor como dinheiro. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Uau, o negócio começou quente já, hein? Bom, galera, meu Exato. nome é Elder, né? E quem não me conhece, óbvio. E eu queria fazer uma citação aqui do nosso glorioso Elton Trueblood, que o autor do livro está citando, na verdade, que ele fala o seguinte: temos de empregar bem o tempo de que dispomos, já que, na melhor das hipóteses, nunca temos o suficiente. Já deu para você sentir que o tema hoje é sério, que a gente já começou sem risadinha, sem piadinha, apesar de que eu tinha uma frase engraçadinha, mas e eu não dei o crédito, né? O Elder deu aí o crédito do Elton Trueblood. A minha frase, na verdade, não é minha, do grande Ziel Machado. Nesse livro aqui, Formação Espiritual, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Mas lembrando que a gente está na série Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior, que é baseado neste outro livro aqui. Para quem está no YouTube, está vendo aí o meu e o do Elder. E a gente está chegando no nosso quarto episódio dessa série. E hoje a gente vai tratar de uma questão, como você já deve ter percebido, a questão do tempo, da gestão do tempo, que é algo que é bastante difundido aqui no livro, que o autor do livro ele fala bastante. Assim, para mim, foi como se o Gordon MacDonald, o autor do livro, tivesse passado uma semana aqui na minha casa convivendo comigo, com a minha esposa, e depois tivesse simplesmente escrito a respeito da nossa vida. Por isso que para mim é tão impactante. E eu acho que é bem legal trazer o Elder de volta. Faz um tempinho aí que o Elder não participa com a gente, mas eu acho que era importante para ele, porque para mim ele é uma referência de um cara que consegue fazer bem a gestão do tempo, um cara que é bem organizado nessa área. Então, pela cara dele, eu acho que não, né? Perdoa, Senhor, não sabe o que faz. Eu li o livro falando assim, socorro. Não. Exatamente. Cara, assim, eu acho que vale muito a pena para quem não está acompanhando pelo livro, e graças a Deus tem pessoas acompanhando, e isso é muito legal, acompanhar a série. Lendo o livro traz muito mais riqueza para você, com toda certeza, porque a gente não chega nem aos pés do que o autor escreve nesse e nos outros livros que a gente acompanha, e também porque a gente, na verdade, a gente não fala tudo que o autor traz, mas a gente debate algumas das principais ideias, né? Mas a Mari, minha esposa, ela também leu esse capítulo e ela concordou comigo. Parece que ele retrata um pouco da nossa experiência diária. E eu acho que todo mundo hoje em dia tem uma questão com o tempo, né? E o autor, ele vai dizer, basicamente, assim, em linhas muito gerais, que uma das coisas que, pelo menos, retrata a desordem do nosso mundo interior é a nossa falta de organização com o tempo, a nossa falta de habilidade com a gestão do tempo, sobre como fazermos as coisas, sobre como estruturamos. E ele traz alguns sintomas, né, que ele diz. Ele fala que existem alguns sintomas dessa desorganização do tempo. Às vezes a gente pode achar que a gente consegue fazer uma gestão do tempo, mas será? E aí ele traz algumas coisas, como por exemplo, uma das coisas que bateu muito quando ele falou comigo. Como que é a sua mesa de trabalho? E ele expande isso, ele fala como são as superfícies da sua casa. Será que elas estão entulhadas de coisas? Será que elas estão cheias de objetos fora do lugar? Isso pode refletir, isso é um dos sintomas que ele fala da desorganização, da nossa vida interior, que acaba trazendo para fora, né? Como é o seu Ele fala das carro, né? Ele condições. fala, né? Exato, isso é muito legal, cara. Também foi outra coisa. Ele fala quais são as condições do seu carro. Claro que aqui são algumas coisas, algumas ideias dele. Não precisa ser necessariamente é, sempre uma verdade, mas são coisas para a gente pensar a respeito, né? Como que a gente tem empregado o nosso tempo? Um outro livro que aqui eu quero trazer para o nosso debate hoje também é esse livro aqui, como eu falei, Formação Espiritual, que é de algumas pessoas, todas elas são referências para mim, alguns deles foram meus professores, e o último capítulo desse livro fala sobre a gestão do tempo, a partir do Eclesiastes, que é do Zé Machado, que é minha grande
referência aí nos últimos anos de espiritualidade. E ele fala uma coisa, não no livro, mas ele reverbera no livro algumas coisas que ele falava em sala de aula, e que é muito interessante da gente pensar. Ele propõe que a seguinte frase: na boca do cristão, a frase "eu não tenho tempo" é uma confissão de pecado. E daí ele fala que isso é uma confissão de pecado porque Eclesiastes 3, e esse livro ele vai escrever em cima de Eclesiastes, ele fala, Eclesiastes 3 está dito que existe tempo para todas as coisas embaixo do céu. E se eu não tenho tempo, significa que eu estou fazendo coisas que Deus não deseja que eu estivesse fazendo, que não é da vontade de Deus que eu estivesse fazendo. Então, se eu estou fazendo algo que é contrário à vontade de Deus, eu estou em pecado. Eu acho que essa lógica é difícil de você combater, né, Helder? O que você acha? Não dá para contestar, né? É interessante Exatamente. que tem uma frase que tá também comum hoje em dia, né? Mas é super faz assim, às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Que assim, todo mundo tem 24 horas, né? Essa acho que é a única coisa no mundo, não uma das únicas coisas, que é realmente um nivelador, né? Cara, eu tenho 24 horas, você tem 24 horas, todo mundo tem 24 horas. E eu tava hoje vendo uns stories de um cara que eu acompanho, que ele tava falando assim, poxa, não tem gente que você olha e você fala assim, meu, não é possível, esse cara tem mais que 24 horas no dia dele. Né? Tem gente que a gente olha e pensa assim, né? Para mim, Gerson Borges, aqui que é conhecido aqui da gente, músico, pastor aqui em São Bernardo, é mais ou menos Ele tem próximo 40 aí. horas no dia. Exatamente. Fácil. Ele tem, não tem como. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com essas pessoas que a gente olha e fala assim, meu, como essa pessoa rende, né? Como essa pessoa produz e aparentemente ainda de forma saudável, né? Você vê que é uma pessoa que está, né, pelo menos do que a gente consegue ver, tá tendo uma vida bacana com isso. Então, acho que esse é o desafio, né? Com a mesma quantidade de horas que todo mundo tem, a gente ainda conseguir manter a sanidade mínima, né? Sim, essa questão, né, da desorganização, da falta de organização do tempo, de programação do tempo, ela é acho que um princípio, é algo que está no princípio de algumas dessas questões emocionais que a gente tem falado e que a gente tem relacionado com o livro, a questão do estresse, a questão da ansiedade, estão muito ligadas ao tema do tempo, da gestão do tempo. Inclusive, a gente propôs no episódio passado que para você lutar contra o ritual muito alinhada. E uma das coisas que as pessoas falam é que a gente não tem tempo para dedicar a Deus, para as nossas práticas espirituais, para a oração, para o jejum. E eu acho que muito por causa disso, por causa dessa questão do tempo, é, pode desdobrar nessas questões de estresse, de ansiedade que a gente vem falando. E aqui, uma das coisas que o Gordon MacDonald ele trabalha é que a gente tem uma tendência e isso, gente, é consequência do pecado, mas a gente tem uma tendência a gastar o nosso tempo ou empregar o nosso tempo em coisas que são improdutivas. E aqui eu queria levantar uma coisa que, para mim, é uma luta e que pode ser para a gente também, para alguns dos nossos ouvintes, que é a questão das redes sociais. Como que a gente lida com o nosso tempo com as redes sociais? Como que, desde que eu li esse capítulo há umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, eu tenho me policiado bastante e aquela parte ali do celular que fala quanto tempo você tem gastado, ele tem me ajudado bastante. Então, isso são coisas possíveis, possibilidades que a gente tem de fazer essa gestão do tempo. Olhar e prestar mais atenção em como que a gente vem empregando. A tendência, quando a gente entra nesse círculo vicioso de perder o controle do tempo, é a gente procrastinar coisas que são importantes, a gente começar a sempre se atrasar ou sempre no seu trabalho entregar as coisas fora do prazo, e tudo isso acaba gerando um desgaste na sua imagem, no seu relacionamento com as outras pessoas. As outras pessoas acabam perdendo a confiança muitas vezes em você ou tendo desconfiança a respeito da sua palavra, porque você sempre está atrasado, você sempre está perdido.
E ele vai trazer alguns princípios que o Elder vai falar, mas eu acho que eu vou deixar o Elder falar um pouco disso e depois eu trago um pouquinho mais de como que a gente pode olhar também do ponto de vista espiritual para a questão do tempo. Mas como que a gente faz, Elder, para resolver essas questões da falta de organização com o nosso tempo? Então, tem só um comentário rápido em cima disso que você falou, que ele comenta, a gente vai falar mais sobre isso, mas só para não perder o gancho, que é incrível o quanto, quando você está desorganizado, você gasta mais tempo com aquilo que você não faz bem, ou com aquilo que é improdutivo, é inútil, do que com aquelas coisas que você é super produtivo, manda bem, sabe fazer bem e te traz mais resultado. A desorganização, ela naturalmente te leva, na desorganização do tempo, ela naturalmente te leva a ser ainda mais improdutivo, ainda mais infeliz, no fim das contas, né? Porque quanto mais a gente não consegue entregar as coisas que a gente gostaria, que a gente precisaria entregar, você vai criando uma frustração e é um círculo vicioso, porque quanto mais você não entrega, mais você não entrega, mais você não faz, e aí vai virando uma bola de neve, né? Sabe que é uma coisa que eu pensei a partir disso que ele trouxe? É que além de você ter uma tendência a gastar mais tempo com as coisas que são improdutivas ou com coisas que você não é tão bom, pelo fato do tempo ir passando e você perdendo ou gastando esse tempo da maneira errada com essas coisas, às vezes até aquilo que você é bom, você acaba não conseguindo entregar 100% ou você não consegue fazer tão bem quanto você poderia, porque você gastou tempo de outra forma. Isso, gente, não é só na questão do trabalho, é em tudo. Na vida, nos seus relacionamentos, no seu ministério, em tudo a gente sofre com essas questões. Ele deu até um exemplo dele, né? Ele falou assim, da época que ele estava super desorganizado, aí ele fala assim, olha, eu tenho muita facilidade de preparar um sermão. Então, eu acabava não dedicando o tempo digno, né, para preparar um bom sermão. Porque eu estava tão enrolado com as outras coisas, eu falei assim, o sermão eu faço rapidinho. E aí o que acontecia? Ele fazia um sermão que as pessoas poderiam até gostar, mas ele sabia que estava muito aquém do que ele poderia fazer, né? Então, isso começa a afetar a qualidade também das coisas que você faz, né? Essa E, também foi uma das coisas que eu me identifiquei bastante, essa parte do sermão preparado rápido. então. Então, aí, Confissão de pecado aqui. vamos lá, hoje é dia. Então, o que o Lucas comentou, né, que ele, o McDonald's aqui, ele criou um esquema, eu adoro esquemas, tá, gente? Meu sangue de exatas, enfim, ele fala alto nessa hora. E ele falou o seguinte, ó, as leis de McDonald's sobre o tempo mal administrado. Então, ele sequenciou aqui 4 leis. Se você ler o livro depois, você vai ver a historinha, ele estava num culto, aí veio um pastor jovem perguntar para ele como é que ele administrava o tempo. E aí ele teve uma conversa rápida com ele, mas marcou de ter uma outra conversa mais longa. E aí nessa de se preparar para essa conversa, ele pensou aqui nessas 4 leis, né? E aí ele fala, né? Vamos lá. Primeira lei: quando não controlo o tempo, tenho a tendência de aplicá-lo nas áreas que sou mais eficiente. É isso que a gente conversou agora aqui, já temos vários exemplos, inclusive. Então, assim, primeira lei de McDonald's para o tempo mal administrado é que, quando você realmente não tá tomando, né, realmente um cuidado ali com a administração do seu tempo, fatalmente você vai acabar usando naquilo que você é mais eficiente por esses motivos que a gente já comentou, então não preciso nem gastar mais tempo nisso. Segundo a lei, ele fala o seguinte: quando não controlo o tempo, posso deixar que as pessoas mais dominadoras do meu círculo de amizade assumam o controle dele. Esse é aquele que você tá assim, eu marquei, vou jantar hoje com a minha esposa, né, com a minha filha e tal. E aí liga aquela pessoa, é o seguinte, ó, a gente precisa fazer um negócio, pá, não sei o que é importante, porque se você não tá com o negócio super amarradinho, e a pessoa é aquela pessoa, né, que não dominante no sentido ruim, muitas vezes, né? Porque é uma pessoa, né, que sabe me convencer bem, você, pô, não estava bem alinhado o tempo mesmo, você vai embora, entendeu? Você acaba assim, quanta gente não é influenciada por isso. Então ele dá o exemplo, fala aqui, assim, ó, quando eu era jovem, iniciava meu ministério, percebi que não tinha um planejamento organizado e eu estava à mercê de qualquer pessoa que tivesse a ideia de fazer uma visita ou me levar para tomar um cafezinho, ou que quisesse que eu fosse a uma reunião de comissão.
né? E como eu poderia recusar se minha programação era toda desorganizada? Ou seja, a programação dele era tão zoneada que ele não tinha nem como falar não para as pessoas, porque ele nem sabia o que queria fazer, né? E aí ele fala que ele chegou num ponto onde uma pessoa foi marcar uma reunião com ele às 6 da manhã, que olha só, né? Um amigão, né? Marcar a reunião às 6 da manhã. E ele falou, não, eu tenho um compromisso. O cara falou, caraca, mas você tem coisa na agenda às 6 da manhã, né? Tipo, e era o momento de devocional dele. Então tava na agenda. Tipo, não tinha como alguém chegar e marcar outra coisa no horário. Aí ele fala sobre a terceira lei, que é o seguinte, essa é fantástica. Quando eu não controlo o tempo, perco para todas as emergências. Né? Isso, pastor, né, e vive isso de forma assim diária, provavelmente, né? E ele dá um exemplo aqui também que uma mulher ligou para ele num sábado à tarde, né, ele estava em casa com a família dele, estava preparando o sermão de domingo e liga uma mulher e fala assim: Pastor Donald, é o seguinte, eu preciso falar com você agora. Né? Aí eu, como assim agora? Mas o que está acontecendo? Não, porque meu casamento vai acabar. Aí ele fala: Tá bom. Quando você percebeu que o seu casamento ia acabar? Ah, na terça-feira. Tá bom, na terça-feira e você me ligou hoje, tá bom. Mas essa situação que você percebeu na terça, ela existe desde quando? Ah, uns 5 anos. Uns 5 anos, tá bom. Então é o seguinte, olha, eu vou fazer 3 pregações amanhã, eu estou com a minha família aqui, eu estou, né, preparando as pregações. O que você acha da gente conversar na segunda-feira e marcar um horário? Né? E sabe Oi. uma coisa que foi interessante nesse comentário dele, que tem sentido, mas às vezes a gente não traz para os argumentos? Ele falou para ela também: eu tô com a cabeça nesses 3 sermões que eu tenho para Verdade, fazer. Eu verdade. também tenho tempo com a minha família. Então, se eu for te atender agora, eu não vou dar a devida atenção que você precisa, né? E Fantástico, é é isso verdade mesmo. isso. Então, e aí o que aconteceu? Saiu todo mundo feliz. Ele continuou lá com a família dele, fazendo o sermão dele. Ela sabia, olha só, isso é uma coisa importante. Ela sabia que ela ia poder falar com ele. Não é que ele virou e falou assim: não, não vou falar com você. Não, não, não. A gente conversa na segunda, marca um horário onde eu vou estar ali dedicado. Afinal, ele é um pastor, tem os momentos de aconselhamento dele, então ele ia atender ela. Né? Então, não é. E aí, assim, ela ligou como se fosse uma emergência. Mas era uma emergência de 5 anos já, né? Então, assim, não é que. Aí, no fim das contas, ele falou que acabou descobrindo que aquele era um momento que ela estava sem fazer nada, né? Ela estava com tempo. Então, assim, ela ligou no momento que era Né? conveniente para ela. Então, a emergência não era lá toda essa emergência assim, né? E aí, no fim das contas, ele vai para a quarta lei, que ele fala o seguinte: quando não controla o tempo, acaba aplicando em atividades que buscam reconhecimento público. Né? Isso é um negócio interessante também, porque ele dá até o exemplo dele da esposa, que diz que quando eles casaram, eles cantam, né? Falou que tanto ele quanto ela cantam, e aí eles faziam duetos e as pessoas achavam lindo, maravilhoso, e aí chamavam eles para cantar nos casamentos, e aí chamavam eles para ir em igreja, não sei o quê. Só que aquele não era o chamado deles, né? Só que a coisa estava tão desorganizada que eles preferiam aquela dose de dopamina, né? Que eles recebiam ao estar diante de um público e serem aplaudidos, não sei o quê, do que cumprir o chamado deles de pastorear, de trazer as mensagens, etc. Então, por quê? Porque também não tinha essa organização. Pô, eu vou aceitar então qualquer convite, né? Era o que eles estavam fazendo, porque as pessoas acabavam chamando eles para cantar. Então, ele trata um pouco mais sobre isso também. Ele falou que ele também começou a ser mais seletivo com os lugares onde ele ia pregar, porque ele falou assim, pô, às vezes massageava o ego, né? Eu tá numa grande igreja ou tá num jantar com um político, não sei o quê, mas aí quando você começa a colocar as coisas em ordem, em perspectiva, você começa também a selecionar melhor as suas batalhas, né? Selecionar melhor aquilo que você vai fazer de Cara, fato. eu acho que esse ponto, ele é um dos pontos fundamentais da gente parar para pensar a respeito dessa questão toda, e eu acho que ele está muito vinculado com a questão das redes sociais que eu falei. Tinha um professor no seminário, que não é o Zé Machado, Marcos Almeida, que ele falava que a gente tinha que tomar muito cuidado com as distrações. E uma das grandes distrações do nosso tempo são as redes sociais. Todo mundo sabe, todos os nossos ouvintes sabem que a rede social trouxe hoje, né? Atualmente, qual que é a grande rede social hoje? É o Instagram, Facebook para algumas faixas, mas
a principal rede hoje é o Instagram. E no Instagram, o que existe não é tanto uma promoção de ideias, como, por exemplo, o Facebook, o LinkedIn tem outro apelo, mas o Instagram e o TikTok, que são as duas grandes redes sociais hoje, elas são redes sociais que promovem você como pessoa. Então, todas, não vou dizer todos porque toda generalização é burra, mas grande parte das pessoas a gente vê, a gente percebe que o que está sendo postado ali não é o compartilhar do dia a dia, das lutas e das alegrias, mas é uma personagem que você quer promover porque a gente se espelhou nas grandes referências, nos grandes ícones, né, nas grandes influencers, coisa e tal, e todo mundo quer ser um pouquinho influencer. Essa é a verdade, gente. Seja sincero. E quantas vezes a gente não gasta tempo olhando, pesquisando e criando postagens ou criando situações, porque vamos combinar que ninguém tira uma foto simplesmente ali e posta. Tem toda uma preparação para tudo isso. Espaço E eu acho que esse é um dos instagramável, né? Espaços Exato, instagramáveis, né? exato, assim, vamos em tal lugar, talvez um outro lugar mais perto, mais barato, fosse suficiente, mas não, tem que ser porque tem que render uma foto, porque tem que render. A gente, eu acredito, eu luto com isso, não sei se vocês lutam, mas acredito que sim, por algumas conversas que eu tenho e por algumas percepções no dia a dia, me dá a impressão de que todos nós estamos suscetíveis a isso e que muitas pessoas podem lutar com isso. E aí É, é isso, cara. A gente tem esse perigo da autopromoção. E aí ele gera essa dopamina, que para o Gordon MacDonald gera o dueto com a esposa, cantar, mas hoje em dia está muito mais perto, né? Está ali no nosso celular. E como que isso muitas vezes pode estar roubando o tempo das coisas realmente importantes, né? eu estava assistindo uma aula outro dia e o cara falou um negócio que é até meio assustador, né? E falando de dopamina mesmo, de novo, porque o que é a dopamina? A dopamina é parte do seu mecanismo de recompensa, né? Então, assim, você faz algo que aquilo dispara a dopamina e você se sente bem, né? Só que, historicamente, o ser humano ele sempre teve que fazer algum tipo de esforço para ter uma dopamina, né? Então, assim, seja pular de paraquedas, bungee jump, não sei o quê, seja na relação sexual, seja o que for, tinha que ter um trabalho, né, um esforço para ter dose de dopamina no organismo. Acontece que com o advento de redes sociais, a dopamina ela começou a ficar muito fácil. E diz que tem muita gente hoje com transtornos psíquicos por conta de desregulagem do mecanismo de dopamina. É aí que a pessoa fica viciada em rede social. Porque é muito fácil, né? Só que assim, se você não põe, aí a pessoa não consegue dopamina em lugar nenhum. Aí ela não pode sair de casa, né, porque está tudo trancado. Não, enfim, não tem bons momentos com a família, porque também perdeu já o contato, não conversa mais com ninguém. Então desregulou tanto que aí muita gente acaba precisando de ajuda profissional. Enfim, fica um negócio assustador mesmo. Né? Exato. E uma das coisas você falando que eu lembrei que ele trata, né, lá no começo do capítulo, é que ele fala das questões das conversas superficiais com seu cônjuge, com a sua família, que você tá tão pilhado com o tempo, com a falta de tempo, que os seus relacionamentos se tornam relacionamentos superficiais. E a Ione, ela falou nos 2 ou 3 primeiros episódios da importância para a gente lutar contra essas questões emocionais, essas doenças emocionais, a importância dos relacionamentos produtivos, das amizades. Então, tudo isso, gente, está relacionado. E aí a gente fala, beleza, né? Tem todas essas questões técnicas que realmente a gente pode aplicar e faz todo sentido, mas existe um fator que é um fator espiritual que a gente tem que levar em consideração, né? Pensando nessa perspectiva que a falta de tempo na boca do cristão ela é uma confissão de pecado, a gente tem que parar para analisar como que a gente está empregando nosso tempo. A gente tem que pensar que tempo não é dinheiro, como
o mercado fala, que o tempo ele não é não eu gosto muito de Legião Urbana, gente, mas o Renato Russo falou uma coisa que não é verdade, que eu preciso te contar, que nós não temos todo o tempo do mundo, que a nossa existência ela é limitada. Nós estamos atrelados à finitude e que o tempo que a gente tem ele é dádiva de Deus, ele é um presente de Deus para a gente administrar. E a gente vê isso no Eclesiastes, né? Eclesiastes 1 e Eclesiastes 2, Salomão está falando lá que, cara, não tem sentido a vida debaixo do sol. A vida debaixo aqui do céu, ela é vaidade de vaidade, é levantar, trabalhar. Eu não lembro exatamente como que ele fala, mas basicamente ele fala trabalhar, comer e morrer. Não tem sentido, perde o sentido. E quando que ganha sentido para ele, para Salomão, a expectativa, a dimensão do tempo? Quando ele entende que o tempo ele não é nosso, mas que o tempo é de Deus e que ele é um presente que Deus deu para a gente. Então, se ele é um presente que Deus deu para a gente, eu vou cuidar, eu vou administrar desse tempo da melhor forma. Tempo é dádiva, tempo é presente. E daí ele fala no capítulo 3, existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, e aí ele vai trabalhar isso ao longo de todo o livro de Eclesiastes. Vale a pena a gente ler o livro de Eclesiastes a partir dessa perspectiva do tempo. Te convido a esse exercício e sempre pensar que o meu tempo ele precisa ser empregado da maneira que Deus deseja. Quais são as formas que Deus deseja que eu empregue meu tempo? Eu não sei. Talvez Deus tenha te chamado para ser um influencer digital. Eu creio realmente nisso. E existem muitos homens e mulheres que têm influenciado muitas pessoas com o alcance das redes sociais, fazendo um trabalho, mas esse é o chamado deles. Qual que é o meu chamado? Qual que é o seu chamado? E como que o nosso chamado, que a gente tratou, inclusive, no episódio passado, ele está em perspectiva. Eu sou chamado para ser pai do Pedro, eu sou chamado para ser marido da Mari, eu sou chamado, no momento, para ser funcionário da Iguá. E como que eu tenho lidado com todas essas questões? Está tudo uma bagunça, uma coisa em cima da outra? Ou será que eu estou conseguindo administrar o meu tempo de uma maneira que agrada ao meu Senhor? Então, eu acho que essa é uma perspectiva muito interessante, que a gente tem que pensar, ter essa percepção, desenvolver essa percepção de que o tempo ele é uma dádiva e não uma posse nossa. A gente não tem tempo, a gente recebeu o tempo de Deus e a gente vai administrar o tempo que Deus deu para a gente aqui na Terra da maneira que Ele deseja. E um dia a gente vai estar como Ele, fora do tempo, na eternidade, e aí as coisas vão ser diferentes. Mas enquanto estamos aqui, a gente deve pensar desse prisma, desse olhar, que o tempo é o tempo de Deus que Ele deu para mim aqui na Terra e eu vou fazer da melhor forma, da maneira que Ele escolhe, da maneira que Ele quer. Ele, na verdade, é o Senhor do nosso tempo. É muito interessante pensar dessa forma, né, Helder? Pois é, cara. E eu acho que a gente não pode ter medo, vergonha, receio de colocar as disciplinas espirituais na nossa agenda mesmo, né? O exemplo do McDonald's, né? O cara queria tomar um café com ele às 6 da manhã, falou assim, não, 6 da manhã eu não posso, porque 6 da manhã é o horário que eu estou fazendo a minha devocional. E ponto, tá na minha agenda, né? Assim, eu, de uns anos para cá, assim, hoje eu não consigo funcionar sem a minha agenda do celular, porque assim, eu tenho tanta coisa que é meses para frente, que quando isso começou a acontecer, eu comecei a perder, né, compromisso, ou lembrar, alguém me lembrava de última hora que eu queria ter, e aí eu falei, opa, não vai rolar, né? Então, hoje, não vou falar minha vida inteira, né, mas praticamente tudo que eu faço hoje realmente está na agenda. Então, assim, as disciplinas espirituais precisam estar também, de alguma forma. Então, assim, seja da forma que funciona para você, né? Para mim funciona com a agenda, para você talvez funciona, sei lá, por um lembrete em algum lugar, não sei. Mas o fato é, se isso não está muito bem estabelecido, você vai ficar à mercê
das emergências, vai ficar à mercê dos dominantes, vai ficar à mercê das suas coisas que são inúteis, fúteis ou que você não sabe fazer direito. Enfim, você vai ficar à Dos seus mercê, desejos, né? dos seus desejos, você vai ficar à mercê. Você vai simplesmente, cara, eu tô fazendo o que tá vindo, né? Tô fazendo o que tá vindo, e normalmente quando você faz isso, você não faz o que precisa ser feito. Eu queria ler uma frase aqui do livro Formação Espiritual, aqui do capítulo do Ziel, que ele diz assim, muito em linha com isso que o Elder está falando. Não podemos permitir que a realidade social com as suas entidades, entre aspas, e aí ele cita algumas dessas entidades, o poder, a acumulação, a tecnologia, entre outras, defina o sentido da nossa vida ou como gastamos o nosso tempo, pois o tempo é vida e vida é dádiva de Deus. Somente com essa perspectiva encontraremos descanso, contentamento e satisfação. Eu acredito muito nisso, gente, e eu acho que essa é a vontade de Deus para nós. Então, que a gente realmente consiga parar para pensar no nosso tempo, pensar a nossa agenda, pensar a nossa vida, porque quando a gente pensa no nosso tempo, a gente pensa a nossa vida. Eu tenho empregado o meu tempo da maneira que Deus quer acho que assim, se eu tivesse que me apresentar diante do Senhor hoje, falar, Senhor, eu vivi dessa forma, significa, Senhor, eu empreguei o meu tempo dessa forma. Será que o meu tempo está sendo empregado pensando nessas coisas, mercado, dinheiro, status, redes sociais, por aí vai, acumulação? Ou será que eu tenho vivido da perspectiva da eternidade, fazendo aquilo que Deus quer? E a gente não... Só frisar uma coisa que é importante a gente sempre falar. Isso não significa que você precisa largar tudo e vender miçanga na praia falando de Jesus, gente. Isso significa entender, dentro dos papéis que Deus deu para você hoje, como pai, como mãe, como esposa, marido, como funcionário, dentro dessa vontade de Deus que já está na sua vida hoje, como que você faz da maneira que Deus se agrada. Se a sua vida está toda desorganizada, lembre-se, provavelmente você está pecando nisso, porque existe tempo para todas as coisas que Deus quer que você e eu façamos. E é isso. Valeu, Helder. É a mordomia Muito do bom tempo, conversar né? contigo. Mordomia do tempo, exatamente. É isso aí, cara. Tô É feliz isso, de estar gente. aqui hoje. Obrigado. E vamos para os próximos. Vamos lá, gente. Semana que vem a gente trata mais um tema do livro. A gente já começa a ir para a reta final, assim, para a segunda parte, eu diria, né? Para a segunda parte da nossa série. Nós vamos tratar temas muito interessantes na próxima semana. Eu não vou dar spoiler, porque ainda temos algumas definições aqui internas, mas eu tenho certeza que vai te abençoar grandemente. Obrigado, gente. Que Deus te abençoe e te direcione para você consiga fazer uma boa gestão da sua vida e do seu tempo. Valeu, gente. Beijo e até mais. Tchau, tchau. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.